Olá, eu sou o Evandro Schutz, eu sou economista, matemático e hoje eu vou falar sobre a Alemanha num ponto de vista econômico. Eu estive visitando a Alemanha, não só a Alemanha, visitei alguns países próximos, talvez eu faça um vídeo sobre esses outros países e reparei muitas coisas, né? Poderia fazer um vídeo mais turístico, mas esse vai ser um enfoque mais em aspectos econômicos e financeiros, destacando aqui as grandes preocupações, não exatamente pontos negativos, mas preocupações, digamos, sinais ruins na economia alemã. Então vamos a ele. O primeiro ponto seria a parte da infraestrutura. A Alemanha tem excelentes estradas, isso é inegável. Para você dirigir carro, é uma experiência para quem é brasileiro que tipo, uau! Você não sente uma trepidação de buraco, aquelas emendas geralmente comuns em viadutos, pontes. Você não sente que tá com as trepidadinhas. E às vezes quando vai ter alguma anomalia, digamos assim, na superfície do asfalto ali, geralmente tem uma placa indicando antes, até mesmo se há um desnível entre o asfalto e o nível do acostamento na estrada, né? Então tem interessante as autobahns, né? São a grande parte das estradas estão recortando para lá e para cá, né, o país. E em muitos trechos dessas autobahns, elas não têm limite de velocidade. Você pode andar 200 por hora, 230 por hora e tudo bem, não tem nenhum problema. Os carros são bons, estão em boas condições, a estrada é boa, e mesmo às vezes com duas faixas, às vezes apenas, né? E em geral, em média, o pessoal respeita bem as leis, então, de trânsito, então ok, né? Mas qual que é o problema da infraestrutura? Por que eu coloquei esse ponto? Um deles, questão das estradas, é que você percebe que em geral é uma infraestrutura antiga. Não só pelo número de faixas, que você vê que em muitos locais é insuficiente, mas também porque está tendo muitas obras. Há obras em todo canto, tem obra. Você não consegue andar 20, 30 minutos sem ter uma sinalização de obras em algum lugar. Isso em estradas grandes, ok? Mas sim, são obras grandes que estão fazendo. É obra que estão repavimentando muitas vezes quilômetros de estrada, ou estão aumentando o número de faixas. E entre outras coisas, há muitas obras. Para todos os lugares tem muita obra. E isso significa custo. Um alto custo com infraestrutura na economia. Digamos, chegou o momento de fazer a manutenção e a melhoria dessa infraestrutura. Então fica claro que o que se tinha antes já se tornou um recurso escasso e agora eles têm que dar uma renovada. E isso é muito custoso. E vai ter também muito mais custo lá no futuro. E você pensa, oh, mas os alemães são bons em fazer essas obras, né? E aí você fica meio curioso, tá? Porque lá eu vi a seguinte reclamação, constatação, de um professor, parece que de história, geografia, lá na região de Ludwigsburg, próximo a Stuttgart, e que está falando ali que Stuttgart é a capital ali da região, a cidade principal ali da região, e tem como se fosse a central ali, a central onde passa, é o ponto final, digamos assim, de vários trens ou de várias linhas de ônibus, metrô, etc. Tem uma região que é bem grande, tá? Uma estação muito grande e meio bagunceira até, porque bagunçada, porque você tem que estar numa edificação que pega os trens de alta velocidade, depois tem que descer, sair, pegar na calçada, rua e ir para um outro lugar para ir para o metrô. E para quem é estrangeiro, olha, um pouco difícil sinalização, tá? Você fica pensando, opa, sinalização só em alemão. Você não vê nenhuma sinalização placa em inglês. E você fica muitas vezes pensando, opa, mas eles são bons assim, né? Falam inglês, tá? Mentira. Você vê que boa parte, ou maioria dos alemães não fala inglês. Não fala nada, ou às vezes arranha uma coisa ou outra. Não fala com muita dificuldade, desgosto. É só em alemão você escuta. O pessoal fala que quem geralmente fala inglês na Alemanha
estrangeiro ou pessoa que tem curso universitário, que não é todos. Bem, isso é um ponto que eu falava depois, mas aí questão de obras, essa daí dessa central. Eles falam que essa obra já está há muitos anos. Tipo, já era para ter sido entregue praticamente, se não me engano. E é uma obra que, tipo, já adiaram várias vezes o prazo. Parece que o prazo agora está lá para 2030, alguma coisa assim. E o custo da obra que foi estimado lá no passado em X, hoje já é mais do que 2x. Tá? Então eles já estão colocando bastante esse cenário de coisa que a gente vê no Brasil, né? E então tem que ser claro o problema de estrutura, de infraestrutura, né? Não só isso, também você vê que muitos trens ali, linhas de metrô são antigas, tem muita coisa ali, você vê que está um pouco deteriorado, defasado, que precisa de algumas melhorias, né? Aí você fala, opa, mas é bom o transporte ali. Cara, você vê que geralmente quem usa bem mesmo esses transportes, digamos, públicos que você paga, né, são as pessoas mais pobres, né? Ela não é pobre, né, nível pobre Brasil, né, mas são as pessoas de menor renda no país. Muitos ali são também estrangeiros, né, de alguma maneira então convivem com a baixa renda, porque a grande maioria das pessoas lá vivem com carros. O transporte em massa não é tão eficiente quanto você pensa, não é. Em muitas situações ali, para mim, a experiência foi pior do que o transporte em massa em São Paulo, para mim. E em quais aspectos eu posso destacar? Às vezes o tempo de demora, um metrô que passa de 10 em 10 minutos, ou o trem que anda a distâncias mais longas ali, atrasar mais de 20 minutos, né? São situações que não acontecem no Brasil, né? Em São Paulo é raro. E pessoas lá também reclamam, tá? Do transporte que está deteriorando, piorando. A única coisa, digamos, teoricamente boa do transporte é que tem em todo lugar, né? Então você só não vê trem, metrô nas principais cidades, né? Ou muito transporte, assim, oferta de transporte nas principais cidades. Você vê em todo lugar, você consegue ir para toda a cidade, toda a vila, você consegue ter um meio de transporte ali, mas de menor custo, né? Que também não é tão baixo o custo, tá? O custo vale mais a pena se você pega aqueles tickets para você usar várias vezes. Acho que é o ticket mensal, uma coisa manual assim, e aí que fica um custo mais razoável, mas mesmo assim tá carinho o transporte lá, tá? Bem, vamos então para... tem mais um ponto sobre o transporte, a infraestrutura. Você vê claramente que a grande vantagem lá é você ter carro e se deslocar de carro para os lugares. De carro que você demora 10, 15 minutos, de transporte público você vai demorar 40 minutos para 2 horas. Tá? Então eu tive experiência de uma cidade, na verdade de um bairro de uma cidade, até um outro bairro, teoricamente da mesma cidade, que de carro daria 15, 20 minutos, e aí eu demorei quase 2 horas. Imagina, 2 horas. E isso que eles têm um aplicativo que você consegue ver lá certinho qual que é a rota, quais são os ônibus, as linhas, onde você desce, onde você pega, quanto tempo vai demorar. E às vezes, olha só, um lugar lá que a gente foi que era tipo um parque zoológico, e o ponto de ônibus ficava quase, sei lá, de 10 a 15 minutos andando rápido do zoológico e sem nenhuma placa orientando, sem um celular, um GPS ali, um mapa, você não chegaria lá, né? Você fica pensando, opa, onde é que está essa eficiência, né, da infraestrutura alemã? Então você vê que eles têm várias limitações de sentido, e aí, como tem muito carro para lá e para cá, você também percebe que lá tem pouquíssimos estacionamentos e garagens. E esse é um outro problema, porque há muitos lugares que você fica pensando, onde vou parar o carro? Tá. As casas não tem garagem, é raro uma casa com garagem, geralmente o pessoal para na rua, então as ruas estão sempre cheias de carros, sempre. Principalmente o problema maior nas regiões centrais, então muitas cidades você chega na região central ali, tem uma placa grande dizendo, olha, tal estacionamento tem tantas vagas. Mas você vai ver, são 5 estacionamentos, 5, 6 estacionamentos. Opa! E aí, se ultrapassa o limite de vagas? Está no limite.
e às vezes ficar fora da onde você tem que ir, né? Então, claramente é complicado esse ponto, tá? E o preço dos estacionamentos também não são baratos, as vagas nas ruas, né, principalmente nessas regiões comerciais, né, não só comerciais, mas principalmente regiões comerciais, são pagas por hora e não é um valor barato. Tá? Agora vamos para o segundo ponto: energia. Eu não vi noticiários lá praticamente, mas conversei com algumas pessoas, né? E as pessoas que eu conversei não eram um público muito, digamos, a par de temas políticos, econômicos, financeiros. E aí é mais interessante às vezes, porque você pega, opa, o que as pessoas estão comentando no dia a dia, a pessoa simples, comum, que não está nem aí para esses temas. E uma das preocupações era a questão energética. A reclamação número 1 é, opa, aumentou muito o custo. Ficou muito mais caro a energia. E aí o que acontecia também é que no inverno eles tiveram que não ligar, ou ligar bem pouco o aquecedor. E você vai em qualquer casa, lugar lá, você tem aquecedor em todos os cômodos da casa, todo lugar, até no banheiro. E no lugar mais simples possível que você vai, tem lá um aquecedor. Tá? E aí, opa, isso custa energia. E aí imagina como deve ser o frio o pessoal não usar, né? E aí você fica pensando, tá, mas qual a questão da energia? Não é só a questão da guerra com a Rússia, né? É mais profundo, tá, o problema. Você olha a estrutura do país, o perfil geográfico, relevo, você não vê um lugar favorável a muitos tipos diversificado de matriz energética eólica. O que começou a ter agora é energia eólica. Então você vê uns lugares ou outros, vários lá daqueles tipos moinhos de vento, né, aqueles cataventos gigantes, né, você vê em alguns lugares afastados, geralmente zonas mais rurais mesmo, muito grandes, enormes, afastados das cidades. Não são tantos assim, e você não vê aquela pá vibrando, girando muito, muito assim, você fica pensando, opa, tá girando uma energiazinha ali, mas não é para abastecer uma cidade grande, né? Não é para abastecer uma Stuttgart, não é para abastecer uma indústria como a Mercedes-Benz. E além disso são longe das cidades, então tem a questão o custo da linha de transmissão, que também deve ser alto. Você vê alguns lugares umas fazendas de painéis solares, mas você vê lá, cara, o sol lá é estranho, tá? Como é que vai ficar no inverno, em que quase não faz sol? Esses tipos de energia, né? Não vai ser eficiente lá, não vai gerar muita energia. E aí você vê lá que uma grande preocupação das pessoas é que as casas têm que, até 2040, parece, é um prazo que foi definido, parece que é uma lei lá, que eles têm que fazer uma, digamos, conversão energética, digamos assim. Que todo o aquecimento da casa tem que ser convertido para utilizar energia solar, painéis eólicos, ou digamos assim, usar aquela energia que vem do núcleo da Terra, que se enfia tipo uma barra de metal bem profunda no solo da Terra e pegaria teoricamente o calor do núcleo da Terra, digamos assim, né? Não que vai chegar até o núcleo, né? E aquilo aqueceria, né? E é muito custoso, caro isso, né? E imagina o custo de manutenção, né? E não só isso, a eficiência e toda a preparação para isso. O pessoal está muito preocupado, né? Ainda mais que há muitas casas antigas, muitas mesmo antigas. Imagina ter que adaptar tudo isso, né, nas casas antigas. E muitas casas não só antigas, mas que os residentes são velhos. Depois vou falar sobre isso. Mas você pensa numa população idosa, grande parte da população, diria, já está acima dos 40. Grande, então tem uma boa porcentagem de pessoas acima de 50, 60. Essas pessoas teriam que encarar um grande custo para realinhar suas casas com esse novo padrão energético. E aí você vê, eu vi, né, alguns lugares, né, até umas formas bem curiosas, diria assim, conheci alguns velhinhos que moram em casas ultra simples, umas casas bem velhas, com meio que as paredes caindo aos pedaços, sem pintar, né, a tinta, que não é o padrão da Alemanha, geralmente tá tudo, parece que pintaram ontem. Aí quando geralmente você vê um lugar assim mais feinho, ruinzinho assim, geralmente é um idoso morando ali. E muitas vezes ele foi por ali porque aposentou e o que ele ganha com a aposentadoria é bem pouco.
para lidar com o custo de vida, o custo de moradia é extremamente alto e custoso lá. E aí você fica pensando, opa, como é que vai ficar essa questão da energia elétrica? Aí você está andando para lá e para cá de carro, de repente você olha uma chaminé gigante suspeita. Ah, será? É uma usina nuclear. Aí você até entende um pouco aquela questão porque, né, há muitos na Alemanha que querem acabar com as usinas nucleares. Meu, quem que se sentiria bem vendo uma chaminé de uma usina nuclear no seu quintal? Você abre a janela, você está ali, você está vendo uma usina nuclear. Eu não sentiria nada bem, né? Por mais que estatisticamente o risco pode ser extremamente pequeno, né, de acontecer algum problema, no dia que acontecer, é uma tragédia. Opa, um país que encrenca ali e decide jogar uma bomba ou míssil numa usina nuclear, e aí? Uma outra encrenca, né? E é um efeito ali, a radiação vai durar décadas, né, até ser descontaminado, né, pela radiação. Então tem esse risco, né, residual que é muito forte, né? E você entende, né, porque eles querem fugir dessa energia nuclear, porém ao mesmo tempo você fica pensando, e aí, quais alternativas, né? E aí você fica pensando que tem muito. Lá tem rios? Tem alguns rios, mas não são rios de correnteza, não são rios tão grandes assim, não tem um relevo muito apropriado para usinas hidrelétricas. Você até vê umas micro usinas ali que devem gerar pouquíssima energia. Os Alpes estão mais afastados da Alemanha, bem mais lá para o sul, geralmente já é Áustria, já é Suíça, tá? Os Alpes mesmo, né, onde tem um relevo, digamos, mais propício para ter esse tipo de energia hidrelétrica. Então, com certeza a energia é um dos grandes problemas da Alemanha. E ainda mais, energia meio que é o que move tudo. A indústria alemã ficando cara, perde competitividade, e aí? E aí? O que será da Alemanha se as indústrias alemãs perderem competitividade? Acabou a Alemanha. Tá? Aí você fica pensando em vários pontos como que vão resolver esse problema. Né? Ah, tem uma esperança aí. Qual que é a esperança? Opa, vamos conseguir descobrir a fusão a frio. Né? E aí talvez seria o fim dos problemas. Aliás, a Alemanha é um dos países que está mais avançado nessa frente. Né? Se conseguirem, mas não sabe quando, e se vão de fato conseguir, ou quanta energia vão conseguir produzir a partir disso. Né? Porque tem a questão do custo-benefício. Né? Que adianta gastar trilhões para gerar uma energia que só vai trazer um benefício de alguns bilhões. A conta não fecha. Né? Então, vamos lá. Outro item, inflação em finanças. Eu vi o pessoal reclamando do nível dos preços, né? Pra gente que é brasileiro que vai para lá, tudo é caro, resumindo. Pouquíssimas coisas você não acha muito caro. Chocolate eu não achei caro. Chocolate eu não achei. E que bom. Comi um monte de chocolate bom lá e por um bom preço, no meu ver. Na Alemanha, tá? Suíça é caro. Mas tem coisa que eu não achei muito caro, tá? De alimentos. Mas muita coisa você acha que tá muito caro. Então você vai ver roupa lá, meu, roupa é muito caro. Não teria competitividade com a indústria brasileira. E você vê que grande parte ali dos itens de roupa são produzidos não na Alemanha, é feito no Marrocos. Não sei porquê, mas em muito lugar eu vi ali made in Marrocos. E o pessoal reclamando bastante nível de preços, tá? Que as coisas ficaram muito mais caras. E isso afeta, né? Porque, atrai um dos pontos também que você vai ver que vai emaranhando um monte de coisas aqui, né? Correlatadas, né? A Alemanha tem que atrair mão de obra jovem, né? Um dos itens principais que atrai força jovem é a perspectiva de crescimento econômico. Então vai ter bons salários, uma boa qualidade de vida, né? Consegue ter criar uma boa reserva para o futuro, para a aposentadoria. Mas, se tem inflação, se aumenta esse custo e sobra quase nada ali, ou tem que diminuir o padrão de vida, diminui a capacidade de atrair, né, esse tipo de trabalho. Então tem esse fator.
E aí reclamam muito, não só da energia, mas também falam do preço de moradias, né? Falam também do preço dos alimentos, que encareceu. Aliás, comer fora na Alemanha, isso sim é difícil. Os preços fora da Alemanha é preços salgados, qualquer lugar que você vai. E lá, uma coisa que é comum, restaurantes, você pode... Você vai no restaurante, você pode comprar um item, vai, e levar. Vou comer, a gente fala aqui no Brasil, para viagem, né? Vou comer, é para viagem. E lá você tem um desconto. Tá? Às vezes chega a 10%, 12% o desconto. E falam porque o imposto é diferente para quando essa modalidade. E para você comer dentro do restaurante, fica mais caro. E é bem mais caro comer fora. Então o pessoal geralmente parece que não é muito de comer fora. Tá? Geralmente eles comem bastante em casa mesmo, prepara. E quando vai passear, viajar, costumam levar lanches, né? Coisa assim para eles mesmos fazerem, prepararem e comer. E comer fora é mais uma coisa realmente especial, tá? Uma vez ou outra, viagem, turista, tem esse ponto. Das pessoas que eu conversei, parece-se que as pessoas são tão ou mais deseducadas, digamos assim, em finanças e economia quanto o brasileiro. Das poucos que eu conversei ali, né? Então você vê um ou outro com algum tipo de uma atitude mais cuidadosa nesse tema, que conhece um pouco, mas no geral não espera muita coisa assim não. Eles são uma super economia, têm uma educação muito boa, etc. Em geral eles sabem fazer bem as contas, né? Mas não imagine que eles vão conhecer macroeconomia, que vão conhecer bem a estrutura da taxa de juros, inflação. Então, às vezes eu vi algumas situações de pessoas falarem de inflação ou algo que seria relacionado à inflação de uma maneira como se fosse uma surpresa para elas, né? Do tipo, o que é isso? Sabe quando às vezes a pessoa vai num médico, sei lá, e tá com um sintoma e não faz a menor ideia que é aquele sintoma, né? O médico fala uma coisa que para ela, o quê? Nunca ouvi falar disso, né? E talvez que para os brasileiros que vivem doente, digamos assim, em termos econômicos, é a coisa mais óbvia comum que tem, né? E sabe das coisas que circundam esse tema. Mas, no geral, das pessoas que eu conheci, elas parecem controlar bem suas finanças. Você não vê uma cultura de ficar fazendo empréstimo à toa, de endividamento. Aliás, reclamaram muito do nível dos juros, né, que postergam planos de adquirir um carro, coisas do tipo, por causa do nível da taxa de juros. Mas não fique, assim, digamos, empolgado, tá, no que eles fazem, assim, mas geralmente eles fazem bem a conta. E talvez do lado bom que ajude isso é porque há uma forte aversão ao uso de cartão eletrônico. Cartão eletrônico é tipo cartão de crédito, essas coisas. Então, geralmente, tudo que eles pagam é à vista. A maioria das coisas é tudo à vista em cash, né? Em dinheiro vivo e moedas. Aliás, você anda na Alemanha, você sai com um bolso cheio de moeda. No último dia eu deixei um monte de moedas lá com a parente lá que mora lá. É um monte, porque você usa moeda para tudo, qualquer lugar você usa moeda. E troco, muita moeda. Tá? E muito dinheiro. Então, o fato de não estar usando cartão de crédito acaba não tendo um comportamento menos compulsivo, né? Você vê ali de alguma maneira, fica mais didático, né? O custo, né? O valor das coisas, e mais fácil depois controlar até, né? Quanto pagou, quanto gastou, conferir o troco, né? Quando geralmente paga o cartão de crédito, ninguém vai conferir, né, o troco do cartão de crédito, né? As pessoas muitas vezes não ligam para os centavos que entraram ali, né? E nesse ponto, até uma coisa curiosa, ficar pensando, eles têm uma aversão a certas tecnologias de pagamento também. Usar celular lá, olha, isso me impactou, né? Cara, eu acho que nunca vai existir um Pix na Alemanha, porque vai meio que contra essa cultura que eles têm. Eles têm muita ideia de preservar a privacidade da pessoa. E aí, questão de, para você ter ideia, como eles são aversos a celular,
tentei alugar um carro utilizando a minha CNH digital, no aplicativo. Mostrava para as pessoas esbugalhavam o olho assim, tipo, com uma cara, que isso, meu, afasta isso de mim, não quero ver o celular. Para eles não tem menor valor, eles não querem ver nada do celular, para eles é tudo trambicagem, né? Se você está mostrando alguma coisa no celular, não tem valor você mostrar um PDF para eles. Aí, o que eu fiz? Fui lá, imprimi uma cópia colorida da minha CNH digital, levei lá para eles. Ah, agora ok, para eles tudo ok. Então para eles tem tudo uma coisa impressa, física. Eles querem ver. E não pedem seus dados para nada. Não de ficar perguntando seu nome, seu endereço, seu RG, seu CPF. Eu só usei em 2 ocasiões meu passaporte, que foi uma na hora de alugar o carro, porque eles são obrigados a colocar os dados, e também quando eu comprei um chip para o celular, para usar a internet ali. Únicas situações, única. E ninguém vai ficar te perguntando. Eles têm uma questão extremamente importante, preservar essas informações. Tá. Mas fica pensando, opa, se também eles serem tão aversos a novas tecnologias de pagamento, como que eles vão dar um salto de produtividade, né? X. E outra política na Alemanha. Eu não vi ninguém comentar de política. Ninguém. Parece que ninguém está nem aí por política lá. Pelo menos nos lugares, regiões que eu estive, com as pessoas que falei. E aí você fica pensando, por quê? E aí, talvez, um dos motivos é porque lá a política tende a ser uma coisa mais estável e menos polêmica do que aqui. De alguma maneira, talvez. E aí as pessoas não dão muita bola. Não ficam aqui, do dia para a noite, o cara acordou, chutou a quina da cama com o pé, o cara já vai lá e faz uma lei ou toma uma decisão jurídica lá que muda tudo no Brasil e afeta a sua vida, né? Parece que lá, não. Porém, eu fiquei sabendo de um casal, né, uma família, isso que me achei curioso, que, dadas as condições da Alemanha, quiseram fugir para o Brasil. E eles estão morando agora perto de Campinas, né, na Hortolândia. E eles ficam pensando, o cara quis fugir para o Brasil, da Alemanha. O cara realmente está por fora de política né, e de economia. Né? Mas fiquei sabendo que também há muitos alemães, digamos, fugindo, indo embora para outros países. Né? Aí você vai ligando todos esses fatores, você vai entendendo o motivo. E muitos foram ali para o Paraguai, aqui na América do Sul. Outro item. Tá, mas um pouco para fechar a questão da política, você fica pensando como pessoas, uma sociedade tão, não digamos alienada, né, mas parece que a vida já está tudo bem, é só seguir, sabe? Já tem uma boas condições de vida, é só seguir, só esperar a morte aguardar, uma população, a maioria, a parte ali, talvez idosa, né? Digamos, que já não tem muita, já passou da máxima produtividade na vida, né? Só está pensando em, eu quero realmente apenas auxílios do governo até morrer, digamos assim, viver bem até morrer. E que não tem muitas percepções, né, mais detalhadas de economia dos outros países. Você fica pensando, opa, e aí? Pensa que o Brasil é só praia? Você fica pensando, como que eles vão mudar alguma coisa lá na Alemanha, né? Aí você vai pensar, opa, barreira cultural, ok. O país precisa de imigrantes, isso é extremamente claro. Precisam para tudo. Então você vê em tudo qualquer trabalho lá, idoso. Vou falar disso melhor depois. Mas não é só idoso, é maquinaria para tudo. Então você não vê força braçal. Os caras vão recapir uma estrada, não usam pessoas lá com enxada, essas coisas na mão. Não. Eles usam tratores. Tudo que é tipo de trator você pode imaginar, você vê em qualquer lugar. Você virou a esquina da sua casa, tem lá uns 3, 4 tratores para fazer uma só obra. E umas 2, 3 pessoas ali fazendo a obra.
Então você vê, só nisso você vê claramente a necessidade de mão de obra, de pessoas. E aí, ok, como é que eles vão atrair essa população? Aí você olha lá, idioma é alemão. Se você não sabe alemão na Alemanha, você vai sofrer. Eu sofri. Muitas situações o que me salvou eram os parentes, pessoas que estavam ali comigo que sabiam alemão. Por exemplo, o dia lá que eu fui alugar o carro, uma loja de aluguel de carros, e eu ficava pensando o quê? Cara, aqui é claro que a pessoa vai falar alemão, sabe? Tentei falar lá sobre, né, a reserva que eu fiz, a pessoa olhou assustada, uma coisa da Deutsch, né? Queria que falasse em Deutsch, né? Eu falei, não sei Deutsch. Né? E aí, puxa, aí o outro lá que sabia, foi lá e conseguiu falar com a pessoa, né? E teve situações bem parecidas para piores, tá? E como que vai atrair mão de obra no país? É limitado a quantidade de pessoas que sabem alemão. Né? Boa parte das pessoas que vão muitas vezes para lá sabem inglês. Né? Então eu conheci tem um casal lá de brasileiros que estão lá, que o cara trabalha numa empresa alemã, mas que praticamente todos os funcionários são estrangeiros nessa empresa. E aí eles se comunicam, falam apenas em inglês no trabalho. Né? Deixam o alemão de lado. Então isso acaba acontecendo, diz que nas cidades maiores, né, Munique, Berlim, né, tem mais essa oferta de pessoas falando inglês, mas tem essa barreira idiomática evidente, e é um idioma difícil de aprender, é difícil, é muito trabalhoso, é bem diferente, né, em muitos aspectos, e também, né, você olha ali, questão sobre a cultura, né, a barreira cultural, né, os alemães, você vê claramente que eles têm esse nível de produtividade, tanto pela sua cultura, que é questionável em muitos aspectos. Mas eles prezam muitos aspectos de pontualidade, um certo minimalismo de uso de recursos, de fazer as coisas muito bem feitas no detalhe, de muita ideia de preservar a identidade, de não incomodar os outros. Eles têm leis severas quando fazer ruído e barulho, por exemplo. Né? Chega no extremo, né? Também eles não se conversam, né? Não se comunicam, parece que não tem nem aí para a vida do outro. No sentido de, opa, como que você tá, né? De realmente se importar, né? É mais tipo, ok, eu vou cuidar para que comigo esteja tudo bem e também para que você esteja tudo bem, é isso. Tá? Cada um na sua. E você vê lá que eles são bem abertos em vários aspectos, né, religioso, ideológico, e por aí vai. Eles têm, digamos, bons hábitos de higiene, de reciclagem, né? Até é bem forte, cara, na questão da reciclagem. Você tem que separar todo o lixo ali já na sua cozinha ali, e colocar certinho, nos dias certinhos que vai acolher o lixo, tal. Mas aí, o que está indo de imigrante para lá? Muito, muito brasileiro, muito, muito turco, muito, muito, muito muçulmano, muito, muito indiano. São os principais. É o que você mais vê lá. Principalmente muçulmano e indiano. Como o brasileiro tem cara de todo mundo, você só vai perceber que é brasileiro quando o cara começa a falar. Em todo lugar você escuta brasileiro. Em todos os lugares que eu fui praticamente na Alemanha, eu escutei algum brasileiro. E aí começava, você é do Brasil? Mudei pra cá, não sei o que, tô passeando. Boas partes ali mudaram. E aí você vê, é chocante a diferença cultural desses caras, né? Um exemplo que é muito evidente, por exemplo, muçulmano e indiano, eles têm muitos filhos. É raro você ver uns andando na rua e não tem pelo menos uns 3 moleques lá. É raro. E quando não tem é porque tá solteiro. Ou não casou ainda. Cara, turco. Duas situações que eu vi turco. Você vê que eles têm um jeito bem desconfiado de lidar. Meio que não tá nem aí com você. A forma. Alemão também não. Eles são bem mal criados até os alemães. Em maneira geral, raras exceções. Mas aí você vê os turcos brigando entre eles, né? Etc. E você começa a
pensar, né, cara, brigando, tipo, discutindo, tá? Então a gente foi lá numa cidade turística, a gente ficou comendo num restaurante que vendia, tipo, uns negócios de falafel, assim, que eram uns turcos lá atendendo, e os caras discutindo lá pra valer, na frente dos clientes, e falando em turco, né? Você não entendia nada. Turco, sei lá qual é o idioma dos caras, mas você não entendia nada, né? E eles lá discutindo, brigando e tal, na frente dos clientes, né? Aí você começa a imaginar, opa, o que vai ser dessa cultura? Como é que vai ser esse choque aí, essa mudança? Eu diria que já, em muitos locais ali, principalmente nas cidades grandes, eu diria que uns 30, 40% ali da população já é estrangeiro, tá? Opa, daqui uma, duas gerações, o que vai acontecer aí? Quem vai estar lá na política no país? Quem vão ser os professores? Quem vão ser as famílias, né, em geral, no país? Cara, vai ter um choque cultural. Essa nova cultura vai ser produtiva? Vai manter a produtividade? E mais, né, você vê que os alemães já têm certas dificuldades, né, que é difícil para você incorporar a cultura deles. Uma delas é a antipatia. É comum eles serem antipáticos mesmo, né? Que fica com a cara tipo, a gente não combinou de conversar, não vou conversar com você. Não tem espontaneidade. Tem horário para tudo, né? Conversar. Eles parecem que estão sempre apressados, cara, para tudo. Agora é a hora de ir no banheiro. E se não for no banheiro naquele momento, fica enfesado, digamos, com a cara de enfesado. Mas eu estou exagerando, mas é assim para muita coisa. Até no trânsito eles são apressados. Eles andam colados meio que no carro da frente, param meio que em cima do farol. O farol mal abre, eles já pisam com tudo, pra ir com tudo mesmo, né? Não vão devagarzinho, assim, acelerando aos poucos, como a gente faz mais talvez para economizar até combustível. Não, eles vão com tudo, cara. E se você demora um pouquinho ali, né, depois que o farol abriu, buzinada, sem dó. Então teve situações ali que a Mariane estava pedindo... Foi num estabelecimento lá perguntar se tinha água para vender. Só isso, né? E era um parque ali para criança, tá? O cara foi bem ríspido e falou em alemão para ela: você não tem olhos não para ler o que está escrito aí ali na frente ali, ó, ali tá escrito ali um cartaz escrito que tem água, que o valor é tal, né? Imagina. É uma cultura difícil você pegar nesse aspecto, né? Eles são meio pilhados assim com essa questão de horário, de estar planejado o que vai fazer ali na frente, né? Qualquer empecilho, né, que atrapalha esse planejamento, né, para eles já é um trauma, né? Eles não sabem lidar. Como que exportam essa ideia, né? E como que alguém vai querer pegar aquela antipatia deles, né? É meio difícil, né, atrair dessa maneira. E, além disso, você vê ali como que os jovens se relacionam lá, né? É uma dúvida, porque tem todas essas barreiras, né, para se comunicação, espontaneidade social. E aí você percebe que lá eles usam muito aplicativo de relacionamento, tipo Tinder, digamos assim. Aí é curioso para mim, foi ver. Eu vi uns 3 lugares, assim, digamos, públicos, propaganda de aplicativos tipo Tinder, coisas semelhantes, né? Tipo, tô falando, no ônibus, você vê lá uma propaganda, um cartaz lá, né? E em outros lugares, né? Aqui no Brasil não tem essas coisas, né? Não faz sentido ter, mas lá tem, né? Então, provavelmente eles usam bastante. Agora o grande ponto, que talvez seja o mais preocupante de todos da Alemanha, é o envelhecimento populacional. Em geral, você está andando na Alemanha, você vê pessoas, digamos assim, cabelo branco para lá, cabelo branco para cima, de cabelo tudo bem brancão mesmo, né, bem barba, tipo pessoas que já devem ter no mínimo uns 45 anos para mais. É muito comum. Tem lugares que você vai que você só vê cabelo branco para cima. E é raro você ver crianças e jovens. Tá? E aí você fica, caramba. E eu vou dar um outro exemplo mais marcante. Como eu falei que tem obras públicas para todos, obras tipo pavimentação, alguma coisa de infraestrutura em todos os lugares, e um monte de trator operando, né? Ou pessoas construindo casas, que também é tudo com maquinaria. Se anda nesses lugares, você vê
quem são os trabalhadores, né? Os operários, digamos. É tudo cabeça branca, assim, né? Tudo nas canas já, tudo já ali. Muitos ali eu chutaria acima dos 50, 60 anos, já à beira da aposentadoria, perto de se aposentar. Aí você fica meio pensando, meu, e aí? E aí, esses caras aí morrendo, quem que vai ocupar os postos deles? Meu, não tem. Ah, mais do que isso. Você fica pensando que o Covid, né, teve um outro sentido para eles. Cara, poder pegar mais população idosa, população mais... Cara, ali onde estava a força de trabalho deles, praticamente. A Alemanha poderia sucumbir por um vírus, de certa maneira. Então, você vê que tem essa necessidade, claro, e é tudo mão de obra especializada. E você vê idosos trabalhando em todos os lugares, cara. Os idosos lá meio que se viram, sabe? Você não vê gente meio que cuidando dos pais, tá? Os idosos meio que se viram, têm a própria vida, eles fazem tudo, cuidam. Às vezes até dó, tá? Da situação, às vezes. Os velhinhos lá, bem velhinho mesmo, fazendo compras pesadas no supermercado. Ou às vezes até surpreende, não? Os caras dos velhinhos que aqui... Cara, os caras estão andando de muleta, digamos assim. Lá os caras andando de bicicleta, né? Indo fazendo compras no mercado. E indo de bicicleta por questão de custo, senão eles estariam de carro, tá? E aí outro ponto, né, dificuldade, né, para atrair a mão de obra, né, a primeira pessoa quando falou isso eu achei suspeito, mas depois uma outra pessoa que era alemã mesmo falou e me confirmou que tem isso. As empresas lá, elas são abertas, né, para mão de obra estrangeira, né, para você, quer trabalhar no banco lá, ou numa Mercedes-Benz, lá, ok? Cara, você quer ser um analista, não sei o que, um especialista, não sei o que, ok, blá, blá. Ah, mas para um cargo de chefia, de gerente, né, de cargo de confiança, cara, eles praticamente não abrem esses cargos para estrangeiros. Você tem que ser alemão, e alemão mesmo, tá? Então, uma outra barreira aí, né, para conseguir. E aí você vê que tem muitas famílias lá até tendo 2, 3 filhos, tá, de alemães mesmo, assim. Talvez se estão tentando, né, recompor a taxa de reposição, né, de natalidade, mas você vê claramente, cara, esse eu acho que eu estaria com o maior risco da Alemanha. O que a Alemanha daqui 20 anos, digamos, 10, 20 anos, os problemas que vai ter em função disso, né, os custos, né, sociais, né, com uma população idosa, de aposentadoria, para tentar atrair recompor, né, a força de trabalho, né. E você fica pensando, esse tempo você começa a ver vários sinais que isso já é um problema crítico no país, né? Não só a atração meio desesperada de tanta mão de obra, mas você vê pessoas ali sem experiência que já pegam um trabalho bom, não passa por uma fase de estágio, não, já começa ali, eles dão um trabalho, não, você é jovem, tá, já vem ali, trabalha, te dão até já vê a moradia para a pessoa, para ficar. O outro ali já começa a trabalhar aqui, sai daqui 1, 2 anos, você já te coloca um cargo de confiança, um cargo de chefia, né, se é um alemão, né, o cara saiu da faculdade ontem, né, você fica até pensando questão não só de é um ponto curioso para pensar, né, sobre a métrica desemprego econômica, né, que é uma variável macroeconômica muito importante, desemprego, e aí você fica pensando que na Alemanha não tem desemprego, né, um desemprego muito baixo. Aí você fica pensando, é extremamente difícil essa taxa se tornar alta, e não por causa de que a economia está muito aquecida, mas é que os postos de trabalho hoje estão perdendo as pessoas que trabalham por idade, e não tem gente para recompor. Então a pessoa mal chega no país, já tem emprego para ela, né? Eles estão é um novo desafio de como repensar essa variável macroeconômica, né, de desemprego na Alemanha, tá? Ela não faz o menor sentido comparar ela de como acontece na economia brasileira, por exemplo. E você fica pensando claramente nessa questão do envelhecimento populacional, que você pensa, opa, o que é daqui a umas 2, 3 gerações?
alemã, né, que tem uma tradição forte ali, protestantismo, cara, vai crescer muito a religião islã lá. É o que está, de certa maneira, acho que mais em ascensão lá, eu diria, assim, você vê o número de crianças, assim, né? E quando eu falo que, assim, não é o predominante, né? Não é o que você vê, em média, o que eu mais vejo é pessoas muçulmanas. Homens, muitas vezes, não percebem, né, se o cara é muçulmano ou não, né? Mas, para todos os lugares, acho que eu fui ali passear, olhar, ver, todo dia você via uma mulher com vestimentas, né, muçulmanas, né, o véu, né, burca, né, outras coisas assim. E deve ter muitos outros, né, que muitas vezes não tem o mesmo traje, né. E aí fica claro, né, que vai haver uma mudança muito forte cultural e outros aspectos que, opa, a Alemanha, de certa maneira, não vai ser mais a Alemanha de hoje, tá? E aí, do lado, né, um outro ponto mais crítico nisso, até coloca, do lado dos filhos, vamos pensar assim, os filhos alemães ali, você vê os que são alemães mesmo, né, os jovens ali alemães, você vê muito consumo de drogas. O que eu mais via era cigarro eletrônico. Assim, isso que eu via abertamente, né? E sem contar os outros bebendo. Aliás, você vê mais essas crianças, adolescentes, jovens, bebendo por aí, do que proporcionalmente os mais velhos, né? Pessoas adultas bebendo. Tá? Falam que a cultura lá é de beber muita cerveja, né, etc. Mas pessoas meio que comentaram lá que os jovens lá hoje, né, as crianças, meio que não querem saber de nada e usam muitas drogas, né? Eu ouvi de uma pessoa mais idosa falando isso. Mas do lado dos muçulmanos você não vê isso, tá? Você não vê essas crianças com esses hábitos, né? Talvez pela ser uma religião mais hoje mais enfaticamente restrita, digamos assim. E outro ponto que você vê ali, em geral isso, tá? Um baixo perfil atlético físico das pessoas, e inclusive dos jovens. Um lugar ou outro que eu fui ver mais pessoas assim, digamos, em forma, praticando ativamente bem um esporte na Alemanha, foi em Munique, né, num parque, num domingo. Mas nos outros dias você não vê. E você não vê em nenhum lugar academia. Aqui no Brasil, cada esquina você vê uma ou duas academias, pessoas fazendo exercício, né? De manhã, na hora do almoço, de noite, sempre lá tá lotado, né? Pessoas fazendo exercício. Lá não, você não vê ninguém fazendo esporte, exercício. Você quase não vê ninguém andando de bicicleta. Eu pensava que eu via bicicleta para todo lado lá, mas você não vê quase ninguém andando de bicicleta. Geralmente só nas cidades, lugares mais planos, geralmente é muito comum gente andando de bicicleta elétrica, tá? Para não fazer esforço, né? E eu coloco, olha, o objetivo deles com a bicicleta não é muito exercício. Eles não querem dar bicicleta para atividade física, exercitar. O objetivo deles é transporte e muitas vezes transporte mais barato, tá? Ou mais rápido, custo-benefício nesse sentido, para não ter que ir de carro. Aí curioso, né, que teve um lugar que eu fui que tinha um grupo de estudantes da Dinamarca, da high school, né, ensino médio, digamos assim, e aí você vê que era um outro perfil. Não sei como é que são os hábitos deles, mas você vê que os caras eram grandes e fortes, assim, atléticos, né, que não só se alimentavam bem, mas faziam bem exercício, né. E os alemães meio, uma expressão brasileira, né, meio frangalhos, né, aí você fica imaginando, opa, como vai ser as forças armadas, policiais no futuro da Alemanha, né, se estourar uma guerra, né. Vai ter um choque de culturais, né, para a reação deles. Aí você junta isso, junta a questão do custo da habitação, que é muito caro, né? Você vê muitas pessoas reclamando, principalmente jovens, né? Todo mundo sonha, o sonho do alemão é ter uma casa própria, mas ninguém tem, porque não sei exatamente os motivos, talvez seja a forma como eles legislaram, né, que são as construções. As cidades, elas funcionam como se fossem pequenos grupos, digamos, de partes ali misturado um tanto urbana e um centrinho comercial. Depois disso tem uma área mais rural, depois tem um outro bairrozinho assim.
Então você vê muita, nessas zonas rurais também são meio que rodeadas por árvores, vegetação. Tem todo um paisagismo, assim, digamos, urbano, para preservar bastante o verde, né? Bastante árvores. Então, visualmente, é bom, né? É agradável, você sente um lugar um pouco mais bucólico, né? Mais conservado, questões naturais. Porém, as construções são pequenas, baixas, geralmente 3, 4 andares, considerando o sótão, que eles aproveitam. Então, você não vê construções residenciais, né, de alta densidade, né, de moradores. É tudo de média para baixa densidade. Em todos os lugares assim. E você vê poucas construções, né? E aí talvez tenha uma legislação muito forte que impede, né, dificulta para você construir prédios, ou comprar um terreno ali, uma área que é fazenda, uma área que é rural, e converter num condomínio, em prédios, assim, casas, talvez para preservar esse paisagismo, todo esse aspecto, mas cria um grande problema de déficit de habitação, em alto custo, né, de habitação e de especulação imobiliária. Tá? Então, esse é um problema claro que as pessoas reclamam lá, porque todo mundo vive de aluguel, pessoas que reclamam que tem que ficar trocando de aluguel muitas vezes por causa do custo, tem que ficar morando muito longe do trabalho. E lá, transporte público, digamos assim, quanto mais longe você mora, mais caro fica. Se você tiver que pegar, por exemplo, só um ônibus ou um metrô daqui para uma outra cidade, você só pega ele. Você vai ficar 2 horas nesse mesmo sem descer metrô. Eles têm as chamadas que zonas tarifárias. Você passa por uma ou 2 zonas tarifárias, tem que pagar a mais, tá? Então, quanto mais longe, mais periferia você mora, mais você paga. Tá? E aí você vai vendo esses problemas, né? Cara, como que eles vão resolver isso? Como que vão atrair, né? Como que vai criar uma estabilidade, uma cultura de longo prazo, né? Condições apropriadas para as famílias, principalmente para aumentar a família, né? Querer ter filhos, né? Se não conseguem ter uma casa própria, uma casa com 2, 3 dormitórios, né? E olha lá. E aí, quando vou ter filho, fazer o quê? 1, 2, raramente vai passar mais do que isso. Vai ter que ter umas condições muito boas. Aí você vai associando isso com vários outros problemas, né? Poderia colocar também a questão da matriz energética, alta dependência de diesel, né? Os carros, a maior parte dos carros é diesel. Os que são a gasolina, que são minoria, eles falam na verdade benzine, ou benzina, uma coisa assim, no lugar de gasolina. Você vê muita dependência por diesel, né? Aí lembra que eu falei, opa, para tudo usa trator, para tudo, tem trator de todos os tipos para tudo. Eu chuto dizer que se o cara tiver que, sei lá, pregar um preguinho na parede para colocar o número da casa e vai usar um trator, sei lá, qualquer coisa de imaginar, acho que eles usam um trator lá para tudo. E motor diesel. Então eles precisam de diesel para tudo, até na área rural, né? Você vê lá vários campos, né? Todos os campos lá em vastidão, você não vê muita preservação mata nativa, é tudo área de cultivo. E aí você não vê mais do que 2, 3 pessoas trabalhando, você não vê. E quando está trabalhando ali, é trator, fazendo tudo. Tá? Então depende de diesel para tudo. A sobrevivência deles é diesel quase, digamos. E opa, se acontece problema com o diesel, fica caro. E aí? Acho que o último ponto que eu colocaria aqui, né, uma preocupação com a Alemanha é a água, tá? E aí, por que água? Eu não vi ninguém reclamando de água, tá? Mas eu reclamei, de certa maneira, porque a água de lá é ruim, tá? Um dos motivos. É água encanada, então você geralmente bebe água da torneira. Então tem lugares que o pessoal vai, que é uma construção mais antiga, o pessoal fica com suspeita, não pega água da torneira, né? Compra água engarrafada, que é cara, água engarrafada. Chuta aí, vai, alguns centavos, mas tipo quase €1 para uma garrafinha de 500 ml, tá? De água. Então, você fica pensando, cara, a água lá é bem reciclada mesmo, tá? Ela é reciclada. E eles colocam um monte de aditivos na água que você bebe d'água. Eles colocam, parece que
vitamina D, ferro, colocam vários nutrientes ali, né? Com várias vitaminas para o pessoal beber. Não, ela tem um sabor ruim. Talvez por isso que o pessoal gosta de colocar muito chá. E também é comum o pessoal beber água gaseificada, colocar gás na água. Eles até vendem nos mercados lá o gás. Você pega a água da torneira, coloca o produto que é o gás, que deixa a água gaseificada para beber. Sei lá, para disfarçar um pouco, eu acho. E de onde vem essa água? Água nova, digamos ali. Em geral, eu acho que tudo vem dos Alpes. Tá? Porque os rios ali, em geral, acho que nascem tudo nos Alpes. E aí você fica pensando, meu, há uma escassez de fontes de água ali, né? E um alto consumo de água, né? Para plantações, lavoura, né? Você vê que eles tentam economizar muita água, né? Eles têm uma cultura de fazer o mínimo de consumo de água para tudo, até para você lavar a louça. Então, é comum casas terem, tudo que é lugar, lavar a louça. E o motivo principal que eles comentam é para gastar menos água. Então várias coisas são pensadas em gastar menos água. Muitos produtos na farmácia ou no mercado se percebe que tem uma consistência menos líquida. Aí você fica pensando motivos, né? Primeiro eu pensei que tem mais qualidade, tem mais o material mesmo ali que importa e menos água, como aqui no Brasil é muito aguado. Depois fiquei pensando, será que na verdade não é porque eles querem economizar na água e usar menos água, né? E aí lá eu vi uma notícia lá, que teve um rumor lá, que teve uma cidade, parece no interior da França, que teve tipo uma guerra civil ali, que o exército francês teve até intervir por motivo falta de água. Então, cara, você vê que claramente ali tem riscos inerentes que podem vir a acontecer no país, problema de água. E quando eu junto toda essa matriz aqui, né, de desafios, digamos assim, para a Alemanha, a impressão que eu fico pensando assim, acho que a pergunta que todo mundo faz quando vai para lá, quando vai visitar um lugar, é assim, eu moraria aqui, né, sim ou não? Aí você começa a pensar, né, nos prós, contras, não só do hoje, mas começa a pensar na visão de longo prazo, né? Ir para se aposentar, né, o custo de aposentar, aliás, outro ponto, você quase não vê pessoas falando lá fazer economias para aposentadoria, apesar de alguns falarem, né, de investir tudo, né, mas é um X aí para colocar na conta. E você fica pensando nesses pontos e às vezes pensando muito, pensei bastante mesmo, tá? Uma impressão que fica muito forte para mim é que a Alemanha já atingiu a sua máxima produtividade. Então, ele já chegou no seu máximo e está no caminho de ladeira abaixo. Não digo ladeira tão inclinada, mas você não vê um norte acidente para a Alemanha, tá? É difícil você ver. Vai vir, se vir alguma coisa, vai vir ali da educação, alguma tecnologia nova, alguma coisa inesperada, mas todos esses pontos eu acho preocupante, na verdade mesmo. Ela tem um papel central, né, na estabilidade da Europa, né? Então você fica pensando que, você fica pensando o que vai ser a Alemanha daqui 10, 20 anos. E eu não consigo ver um cenário em que ela vai estar melhor do que hoje. Tá? Com certeza esse cenário existe, né? Mas quando eu traço vários cenários, eu diria que o meu percentil 90% desses cenários são mais pessimistas, que ela vai estar pior do que hoje. E que não vai ser a mesma Alemanha com a mesma cultura do que hoje. Talvez vai ter uma grande mudança, talvez idiomática lá. Talvez já esteja acontecendo. Uma palhinha, né? Suíça, você vê regiões que falam alemão, outra região fala francês, outra região fala italiano, né? E vários lugares muda, né? Mas, cara, o que vai ser lá? Se tem lugar lá, cidades grandes, lugares que acho que 30, 50% já é estrangeiro, que fala inglês, e daqui 10 anos? Se a maioria naquele lugar fala inglês, por que eles falariam alemão? Bem, esses são alguns pontos, então, desafios, preocupações, talvez pontos negativos, né, com uma dose de pontos positivos também, da cultura, dos desafios que a Alemanha está enfrentando
não fui a fundo investigar esses itens, mas são pontos que eu observei na passagem que eu estive ali algumas semanas. Eu sou Evandro Schultz, espero que tenha gostado desse vídeo. Comente abaixo, coloque suas observações, seus comentários. Eu terei o maior prazer de comentar e discutir com você. Um abraço.